Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, nós estamos iniciando com a igreja o tempo da Septuagésima. A igreja começa a dispor o nosso coração, a nos preparar de maneira bastante instrutiva e didática para o santo tempo da Quaresma. E começa a nos anunciar aos poucos que está chegando para nós o grande tempo penitencial, o tempo quaresmal. Hoje já os paramentos roxos, mas ainda se permitem as flores no altar, se omitiu a oração do glória, o aleluia. E a igreja começa a anunciar a nós, está chegando o grande tempo de conversão, o grande tempo da graça de Deus, que é o tempo quaresmal. E a igreja quer preparar o nosso coração para que nós aproveitemos intensamente o tempo da Quaresma, para nós não nos depararmos, de repente chegamos no domingo e já é a Quaresma, sem nenhuma preparação, sem sermos devidamente alertados e preparados para isso. Por isso essas 3 semanas, é o domingo da Septuagésima, da Sexagésima e o domingo e depois da Quinquagésima, e depois chegamos ao tempo quaresmal, iniciando com a quarta-feira de cinzas. As duas leituras da Escritura hoje, primeiro a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, traz para nós uma reflexão muito fácil de nós entendermos, uma aplicação muito simples, mas de grande importância para nós. São Paulo nos diz: irmãos, os atletas que se dedicam às competições, se dedicam com muito esforço em busca de uma recompensa temporal, de um momento de glória ou de uma recompensa também financeira. Ele falava para um público na comunidade de Corinto que convivia comumente com os atletas, as competições de atletismo e as lutas dos gladiadores nas arenas. Então era comum entre eles a presença dos atletas. Então eles conheciam, ou seja, eles sabiam a dedicação dos atletas, e assim como aqueles que acompanham esportes, futebol, essas coisas, sabem, ou seja, o quanto os atletas têm que ser dedicados se querem ser os melhores, se querem ocupar os primeiros lugares, se querem ganhar os campeonatos, ganhar as competições, o quanto precisam se dedicar, precisam se abster de muitas coisas. Se um atleta em alto nível de competição, ele tem que se abster do álcool, do vício, ele tem que ter controlado a sua hora de sono, uma alimentação muito balanceada para ele ter o melhor desenvolvimento dele nas condições máximas que o seu corpo puder dar, tudo isso. E ele se dedica com muito esforço, cumpre todas as regras, tudo isso. Tem que treinar todos os dias, se dedicar ao máximo para alcançar os melhores resultados, porque ele quer o prêmio, ele quer ganhar o campeonato, ele quer ganhar aquela competição, ele quer o primeiro lugar. E a comparação simples e a conclusão muito fácil para nós: se por esse momento de glória e até por uma recompensa financeira, eles se dedicam e fazem até grandes esforços, deixam-se abstêm de comida, de bebida. Num sentido espiritual, falando para nós vamos falar do sacrifício, vamos falar como penitência, ali não como penitência, mas como, ou seja, regra para que tenha o melhor desempenho possível. Por que nós não teremos uma dedicação para nós alcançarmos um prêmio que ninguém poderá nos tirar, que é a recompensa no céu? E pelo céu vai valer a pena todo o sacrifício, toda a renúncia, toda a abstinência, toda a restrição que precisamos fazer em nossas vidas, pelo céu, pela recompensa no céu. E por isso a igreja começa esse tempo da Septuagésima com essa primeira reflexão. Irmãos, vamos pensar nisso. Vamos aproveitar o nosso tempo para a nossa santificação. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua promessa.
Deus nunca desampara quando nós colocamos nele a nossa plena confiança e podemos ter essa certeza do cumprimento da palavra de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. E é nessa confiança, é nessa certeza, é nessa esperança que nós caminhamos com a nossa vida cristã. Nosso Senhor no Evangelho conta uma parábola, uma história. Diz que um proprietário, lá um fazendeiro, saiu para contratar operários estava na época da colheita, da uva, para a sua vinha, saiu para contratar operários. E chamou uns 7 horas da manhã, às 9 horas, ao meio-dia, faltava, viram que aqueles homens não iam dar conta, ia à praça e encontrava pessoas ociosas, e sempre perguntava: por que estáis aqui parados, ociosos? Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E depois, no final do dia, foi pagar a cada um aquilo que tinha sido combinado. Uns reclamaram que haviam trabalhado mais e haviam ganhado o mesmo que o outro. E aquele senhor disse: mas o que eu combinei com você? Aquilo que eu combinei eu cumpri, eu te paguei. Eu posso fazer aquilo que é meu, dar da maneira como eu bem entender. Nosso Senhor promete a nós a recompensa no céu. E aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Mas é preciso nós correspondermos à graça de Deus. Deus chama todos nós, em todas as etapas de nossas vidas. A grande maioria de nós com certeza fomos chamados por Deus na nossa infância, batizados na igreja, educados, ainda muito crianças, fizemos a nossa primeira comunhão. Muitos participaram de associações religiosas, infantis, juvenis. É certo que nós somos privilegiados por Deus, foi um olhar especial de Deus sobre nós, pelos desígnios da providência de Deus. Mas isso propriamente não nos torna melhores do que outro que talvez conheceu a nosso Senhor, já numa etapa mais madura de sua vida, ou outro que ainda nem conheceu a verdade do Evangelho. O fato de termos recebido muitas graças de Deus, de um olhar especial de Deus, não nos torna propriamente melhores, porque depende da correspondência de cada um de nós. Por isso o apóstolo São Paulo disse, falando do povo de Deus no Antigo Testamento, aquele povo que foi comandado por Moisés, que saiu da escravidão do Egito e conduzido à terra prometida. E Deus fazia os milagres em abundância. Durante 40 anos caía aquele pãozinho milagroso do céu, maná, que alimentou todo o povo de Deus. Quando o povo estava sedento, numa das crises no meio do povo, Moisés bateu o seu bastão na rocha e água em abundância saciou a sede daquela multidão. E Moisés comandava o povo de Deus. Durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem que guiava o povo. Durante a noite, uma tocha, uma chama que iluminava o acampamento e era o guia do povo de Deus. Durante 40 anos, a presença constante de Deus. Mas São Paulo diz uma frase muito importante: mas nem de todos Deus se agradou. Muitos que comeram daquele pão milagroso, nem todos eram agradáveis a Deus. Muitos que beberam daquela fonte milagrosa, mas nem todos agradaram a Deus. É o que nosso Senhor vem dizer no Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Algo que é muito importante para nós, prezados irmãos, não é só nós estarmos envolvidos na causa de nosso Senhor. Jesus não quer torcedores, Jesus quer que nós sejamos seus discípulos. E Jesus não enganou a nenhum dos seus apóstolos quando chamou: vem e segue-me. Não engana a nenhum de nós. Seria uma enganação da parte da igreja se anunciasse o Evangelho
dizendo que é um caminho muito fácil, é um caminho muito tranquilo. A garantia para nós é de que é um caminho seguro para a nossa salvação, mas não que seja um caminho fácil. Seria uma falsidade da parte da igreja, como que querendo conquistar a nós, dizendo que o caminho é muito fácil. A igreja dá a garantia a nós da presença de nosso Senhor, da assistência de nosso Senhor com a sua graça. Nos dá os sacramentos para que nós tenhamos a força na nossa caminhada. Quando nós caímos, nos levanta pelo sacramento da reconciliação, nos reconcilia com Deus, nos devolve a graça de Deus, perdoa os nossos pecados. A igreja caminha conosco, é a igreja peregrina que vai caminhando conosco nas dificuldades do nosso dia a dia, para que a nossa vida de fato seja agradável a Deus, para que nós sejamos de fato discípulos de nosso Senhor. Aprendemos a carregar a nossa cruz de cada dia. Aprendemos a olhar para os acontecimentos de nossa vida com um olhar de fé, com um olhar sobrenatural. Aprendemos a olhar para as provações que Deus permite em nossa vida também como um caminho de santificação. Ainda citava na missa da manhã, no dia 8 de fevereiro é celebrado Santa Josefina Bakhita. Uma santa, ela morreu no dia 8 de fevereiro de 1947, então bastante recente, no meados do século passado. Ela era originária do Sudão, na África, e órfã, ainda na sua infância, de pai e mãe, e pela sua condição social, acabou sendo escrava e foi vendida como mercadoria para vários patrões como escrava. Mas o último desses seus patrões, a qual ela foi vendida, é uma família italiana, e acabou levando para a cidade de Veneza. E lá, ela foi como escrava, foi comprada e foi levada para lá como escrava. Mas era uma família cristã e católica que a tratava com respeito. E pelos desígnios da providência de Deus, essa condição dela, de escrava, e ela tendo sido comprada e levada para um outro local, para a Itália, pela providência de Deus, foi o caminho para que ela conhecesse o Evangelho, conhecesse a nosso Senhor. E ela acaba depois conhecendo uma congregação religiosa, umas irmãs, onde ela ficou um tempo acompanhada de uma menina, dessa menina que ela cuidava, filha desse casal. O casal teve que viajar. E ela depois, ali ela conheceu a nosso Senhor, conheceu o Evangelho. Disseram para ela que existia não um patrão para quem ela trabalhava sempre como escrava, em troca apenas de comida e passando por muitas humilhações, mas existia um patrão, digamos assim, a quem depois ela se referia assim, até de maneira respeitosa a Deus, mas a expressão que ela usava, um patrão que a amava e que daria a ela uma recompensa que ninguém poderia tirar, e uma recompensa que valeria a pena toda aquela sua humilhação, todo aquele seu sacrifício. E a grande pergunta que ela se fazia: existe alguém que me ama? Alguém que desde a infância, passando por humilhações, sofrimentos, sendo vendida e comprada e vendida como uma mercadoria qualquer, e sendo um ser humano, existe alguém que me ama? Existe alguma esperança ainda nesse mundo? Existe alguma esperança de felicidade? E ela foi devidamente instruída nas verdades de fé. Depois ela se consagrou a nosso Senhor na vida religiosa, se dedicou aos trabalhos humildes no convento, na portaria do convento, nos trabalhos mais simples, mais humildes, não tinha nenhuma instrução. E a transformação da graça no coração daquela menina, a ponto depois ela dizer, entender e crer no plano maravilhoso da providência de Deus, mas transformada pela graça de Deus a ponto dela dizer: se hoje eu pudesse me encontrar com todos aqueles que me compraram, me venderam, aqueles que foram os meus patrões, eu beijaria as mãos de todos eles, mesmo com todas as humilhações que eu passei, pois foi o caminho para que eu conhecesse a nosso Senhor, para que eu conhecesse a verdade, para que eu salvasse a minha alma. Não que Deus queira propriamente isso,
né? Não temos o direito de humilhar, de pisar, de desprezar o nosso próximo, não que Deus queira, mas até dos erros, até da maldade, da crueldade do mundo, Deus sabe tirar um bem. Pois a um coração reto, a um coração sincero, Deus não nega a sua graça. E por isso podemos sempre colocar a nossa plena confiança em Deus, mesmo muitas vezes sem entender algum acontecimento muito particular em algum momento da nossa vida. Talvez nesse momento da nossa vida podemos estar passando por alguma tribulação, algo que não temos a resposta do porquê. E às vezes nos perguntamos, por que Deus fez isso comigo? Deus nunca quer o mal, promove o mal na nossa vida. Deus permite que as coisas aconteçam. Deus colocou as leis na natureza, deu a liberdade aos homens. Mas tudo está no plano maravilhoso da providência de Deus. De tudo, Deus sabe tirar um bem. Isso nós podemos ter a certeza da nossa fé. E olharmos para os acontecimentos da nossa vida com o olhar da nossa fé, da nossa confiança na providência de Deus. Peçamos, prezados irmãos, a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e também a nossa Mãe, de nós, com a Igreja, nos prepararmos para o tempo quaresmal. Nós, durante a semana, sempre levarmos a mensagem do Evangelho para nós vivermos durante a semana com esse pensamento, né? Eu preciso aproveitar o meu tempo. No decorrer dessa semana, eu preciso fazer alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, para aproveitar melhor o meu tempo, para que a minha vida seja agradável a Deus, para que o Evangelho realmente tenha sentido na minha vida. Eu venho à Santa Missa Dominical para receber, né, o pão da Palavra de Deus, para o fortalecimento da nossa fé, para o esclarecimento da nossa consciência, mas para que isso torne a minha semana diferente. De alguma maneira nós levarmos alguma mensagem, né, para a nossa vida, para a nossa semana, que Nossa Senhora nos conceda essa graça, sobretudo a graça da nossa perseverança, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé para a nossa profissão de fé.